Graça e paz da parte de Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aos amados irmãos e irmãs. Vamos fazer a leitura de Efésios, começando no versículo 10 até o 18. Diz: Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. 14 diz: Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica para todos os santos. Amados, por que será que muitos cristãos ignoram os ensinamentos bíblicos quanto à armadura de Deus? Por que será? Porque muitos cristãos conhecem muito pouco da palavra de Deus. Porque muitos cristãos conhecem pouco, mas pouco mesmo, não estuda, só lê, mas nós devemos estudar a palavra de Deus. Porque outros tantos cristãos duvidam da soberania de Deus e a visível atuação de Deus em nossos dias. Porque outros, há aqueles que estão lutando também desesperadamente, mas com as armas que não são bíblicas. A exortação de Paulo é para que deixemos de ser passivos e tomemos posse das armas espirituais que em Cristo Deus coloca à nossa disposição. É a armadura de Deus que nos permitirá resistir no dia mau, conduzir-nos à vitória e garantir a nossa permanência inabalável na fé. Paulo não está falando de armas físicas que devemos usar, mas de armas espirituais. O seu intento é que saibamos utilizar na batalha espiritual os recursos espirituais de Deus, por meio de Cristo e do Espírito Santo colocou à nossa disposição. Ele fala de firmes na verdade, confiar na proteção da justiça divina, da justiça de Cristo, proclamar o evangelho da paz, resistirmos ao inimigo pela fé, proteger nossas mentes com a segurança da salvação e manejar bem a palavra da verdade. Porque ele fala assim: o cinto da verdade nos lembra de que é a verdade que sustenta a nossa vida cristã. A minha vida e a tua vida e a vida da igreja. Verdade. Amados, diz que a verdade para o cristianismo é um elemento de libertação. Como diz lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo é a verdade. Diz Russell Shedd: se estamos duvidosos quanto à verdade revelada nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, não teremos muitas condições de defesa e nem de ataque. Nós não podemos duvidar aquele que Deus coloca na sua palavra, nos orientando, nos exortando, nos chamando a atenção para que nós sejamos vitoriosos.
Mas não somente a verdade, diz também a couraça da justiça. É uma referência à justificação dos nossos pecados por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ou seja, do perdão dos pecados e da entrada em um relacionamento correto com Deus por meio de Cristo, reconciliando-nos com Deus. Vestir a couraça significa evitar a justiça própria e confiar exclusivamente na justiça de Cristo. Não é pelos meus méritos, não é pelos meus dons, não é por aquilo que eu executo, mas naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, justiça. E diz também, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus, pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Isso está escrito em Filipenses, capítulo 3, versículo 9 e 10. Não a justiça que vem pela lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus. Para nutrir e manter vivo o nosso relacionamento pessoal com Deus, nós devemos nutrir. A justiça vem de Cristo. Porque para a gente nutrir e manter vivo o nosso relacionamento com Deus, nós precisamos nos alimentar da sua palavra dia a dia. E somente um relacionamento direto para com Deus nos protegerá de qualquer ataque fatal do inimigo. Diz assim, Romanos 8:1, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque agora eu tenho um relacionamento direto, certo, por meio de Cristo, para com Deus. Mas tem uma outra coisa que também que fala, ter sandálias nos pés significa prontidão e firmeza no trabalho cristão. Paz, amados irmãos, é consequência da justificação dos pecados. Tendo sido, pois, lá em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa, diz que o cristão, em meio às lutas, ou a luta espiritual que o cerca, tem na sua alma a paz que só Jesus Cristo pode dar. No meio de tantas lutas, nós muitas vezes ficamos desesperados, ansiosos, não dormimos, perdemos o sono, mas se nós temos essa comunhão direta com Deus pela sua palavra, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, nós vamos ter paz. Somente um relacionamento com Deus nos protegerá de qualquer ataque fatal do inimigo. Diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aqui diz, olha, amados, nós temos que ser fortalecidos no Senhor. E completa, na força do seu poder, aquele poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E para que eu seja fortalecido, diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amados, lá em Efésios capítulo 3, versículo 16, está escrito, oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele vos fortaleça no íntimo do seu ser com poder,
É uma oração, é pedir que Deus nos fortaleça no nosso íntimo, no mais profundo do nosso ser, com o seu poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês sejam arraigados e alicerçados em amor. Em Efésios capítulo 3, versículo 17, quanto ao mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Colossenses 1,11, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, da sua manifestação na nossa vida, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. É só com o poder do Espírito Santo, da manifestação de Deus na nossa vida, que nós vamos perseverar e ter paciência, e assim com alegria. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, está escrito, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Amados, nós vamos continuar mais nesse texto. Eu gostaria que você lesse Efésios 6, capítulo 6, todinho, mas fala que nós devemos fortificar-se na graça que há em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, nós precisamos revestir de toda a armadura de Deus, para que a gente possa permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Que Deus nos abençoe e que essa sua palavra possa produzir frutos para a sua honra e para a sua glória, e que sejamos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque nós estamos lutando, essa luta contra a potestade do ar, contra a carne, e somente sendo fortalecido com o poder de Deus, nós vamos ser vitoriosos e vamos honrar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, amém.